Olá, amigos da Hora do Enem. Eu sou o Marco Laurindo, professor de linguagens do QG do Enem, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma questão muito interessante que caiu no Enem de 2015. Vem comigo para o texto, vai. Olha só, essa questão tem um texto cujo título é Aquarela. E quando você pensa em aquarela, você quase que automaticamente vai pensar em um clássico da música brasileira chamado Aquarela do Brasil. Um clássico de exaltação da nossa nacionalidade. Por outro lado, você pensa também numa maneira de se pintar, tá? O detalhe interessante é que quem vai fazer esse poema é um poeta sensacional chamado Cacaso. Poeta esse que vai estar ligado a um movimento chamado poesia marginal. A poesia marginal, ou poesia mimeógrafo, tá? Ela vai ser um movimento muito importante dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, que vai questionar os padrões da nossa própria poesia, que vai questionar os nossos padrões culturais, sociais, e vai de alguma maneira deflagrar uma necessidade de se olhar para a realidade brasileira de maneira direta. A gente não pode esquecer que a gente vive nesse momento um período de ditadura militar, e esse poema ele vai ser direcionado para a discussão em torno desse processo. Vamos tentar dar uma lidazinha no poema. Vem comigo, vai. Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. Esse poema é muito bacana, ele é arrepiante, tá? E ele é arrepiante porque ele fala do horror do processo da ditadura militar, da tortura do processo da ditadura militar. Você percebe que as referências aí ao cavalete, ao corpo que agoniza como se fosse um pássaro, ao sangue, ou seja, são símbolos que destroem o nosso maior símbolo. A questão do verde, amarelo, azul e branco, símbolo nacional, a nossa bandeira, tá? A nossa formação da identidade ameaçada pelo horror da ditadura. É nesse processo que o Cacaso vai ser um autor diferenciado. Ele vai deflagrar, né, essa grande questão que atormentava os brasileiros e que atormenta até hoje. A questão ela fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha no enunciado e nas alternativas. Vem comigo, vai. O enunciado diz o seguinte: situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 1970, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período metaforizado. Meus amigos, entenda uma coisa, ó. Metaforizar a ditadura militar é mostrar poeticamente algo que não é nada poético. Então vamos tentar entender como nas alternativas você consegue identificar esse processo. Vem comigo, vai. Letra A. As artes plásticas deturpadas pela repressão e censura. Bom, eu estou metaforizando aí as artes plásticas de um modo geral? Não. Eu estou pegando um contexto que era terrível e estou trabalhando poeticamente esse contexto. Tudo bem? Eu não estou fazendo referência necessariamente às artes plásticas, estou fazendo uma referência ao contexto de um modo geral. Por isso, não a letra A. Vem comigo para a letra B. A natureza brasileira agonizante como um pássaro enjaulado. Não, não é isso, né? A referência ao pássaro enjaulado ali mostra a angústia do processo mesmo da ditadura militar. Letra C. O nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade da ditadura. Olha, não é isso. E há um dado interessante que mostra um nacionalismo romântico completamente idealizado. Você deve lembrar muito bem, mas o processo de composição do romantismo no Brasil está associado à independência. E, em função disso, os autores românticos vão exaltar a nacionalidade. Esse poema é um poema de crítica à nacionalidade, por isso não poderia ser essa letra. Vem comigo, vai. Letra D. O emblema nacional transfigurados pelas marcas do medo e da violência. Opa, quando ele fala para você aí emblema nacional, eu posso associar isso à ideia de bandeira, um símbolo da nacionalidade que ali está sendo marcado pelos horrores do processo. Vem comigo para a letra E. Olha o que ele vai dizer. As riquezas da letra, da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. Não é isso? Ele não está exaltando, né? Ele não está metaforizando as riquezas da terra. Pelo contrário, há uma grande crítica nesse poema, como era de praxe para esses autores dos anos 70 da poesia marginal. Por isso, meus amigos, a resposta para essa questão é a letra, vem comigo, vai. A letra D de dado. Tudo bem? Amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto maravilhoso que é a Hora do Enem. Até a próxima. Tchau, tchau.